Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias. A escolha certa do melhor negócio. Franquias. Com Jacques Greenberg. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Franquias. Aqui falamos sobre empreendedorismo, negócios e o segmento que continua crescendo no Brasil e no mundo. E hoje temos um convidado muito especial, fora da caixa. Com vocês, recebam com salva de palmas, Dino! Seja bem-vindo, Dino, ao nosso podcast. E aí, Jacques, obrigado pelo convite. Estamos aí, vamos falar sobre franquia aí. Que legal. E quando a gente fala de franquias, uma das coisas que eu conheço o seu negócio, né, é música, né, na área de educação, escolas de música, uma rede de franquias que leva para o Brasil e para o mundo, né? Inclusive, estavam conversando agora há pouco nos bastidores que você ganhou 2 anos seguidos o prêmio de internacionalização, né, das suas franquias pela BF. Isso é muito legal. E, Dino, eu quero que você conte um pouco da sua história, né? Quando você começou, o que fez você abrir primeiro uma escola de música e depois ingressar no franchise. Então, Jacques, eu fazia um curso de Direito, mas queria ser músico, baterista, né? Então, depois que eu vi o Rock in Rio 1, eu era moleque, 85, que eu vi aquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Aí eu decidi, eu queria ser músico. Aí fiz um curso de Direito, na metade do curso eu vi que aquilo não ia dar, cheguei pro meu pai e falei, pai, ó, cara, vai rolar isso aí e tal. Quero abrir uma escola, porque eu já sabia que a vida de músico não era fácil, né? Vivendo de cachê. Então eu falei, ó, eu vou abrir uma escola para me manter e tal, porque aí eu já faço esse trabalho e eu queria abrir uma escola para não depender de cachê para tocar. Mas aí eu montei escola especializada lá em Brasília, né? Já tinha tido uma do Marcão, que tinha sido professor, e ele tinha fechado a Drama. E aí eu abri e deu certo, cara, deu muito certo, assim. Então eu comecei a fazer uns eventos que começaram a bombar, e logo a escola foi para 200 alunos só de batera. E aí eu falei, bom, beleza, eu já estava satisfeito com isso. Aí eu resolvi mudar para São Paulo para tocar, né, para ter mais oportunidades como músico. E quando eu cheguei aqui, houveram alunos lá e pessoas procurando a marca, me procurando para querer abrir outro Batelas Beat lá em Cidade Satélites, lá em Brasília. E eu falei, caraca, como é que funciona isso? Foi no começo dos anos 2000, tipo 2000, eu falei, cara, como é que eu faço? Isso é franquia. Aí eu vi que era franquia, né? Aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a fazer uns cursos de franquia, para ver como é que fazia. Aí veio essa questão de padronização, que tinha que ter a padronização, a metodologia, as cores, o modelo de negócio, que aí eu comecei a sacar como é que funcionava isso e comecei a franquear. Aí vendi esse primeiro para Brasília, aí depois foi pintando aqui, foi aparecendo o negócio. E foi dando certo, cara. Até apareceu pequenas empresas, grandes negócios para fazer uma matéria com a gente, com Batelas Beat. E aí, cara, passou no domingo, 7 horas da manhã, acabou o programa, tinha um BlackBerry na época, assim, que era, sei lá, pim, 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 que era impressionante. Deu 5, 6 negócios assim, eram mensagens de pessoas querendo abrir novas franquias do Batelas Beat. Então, o negócio foi meio que andando assim, por si só, e eu querendo banda, e eu querendo com as minhas bandas, eu sempre querendo ser músico, né, de banda e tal. Também nunca quis acompanhar artista, assim, eu sempre quis ficar banda. Mas as bandas sempre empacavam, e o Batelas Beat sempre decolando. E eu, cara, bom, eu também não podia perder a oportunidade de deixar passar, né? Então a minha vida sempre foi um pouco distribuída assim entre ser músico, ser empresário, né? Então tem épocas que eu sou mais músico, tem épocas que eu sou mais empresário, mas nunca deixei de ser nenhum nem outro. Assim. Legal. E, Dina, a história é muito legal, né? Porque você foi para o empreendedorismo
para poder manter um sonho. Exatamente. Né? Então, assim, eu preciso abrir uma escola para não depender do cachê, mas continuar tocando, ter a banda, que é o que eu gosto. Que é um tipo de trabalho que eu acho que eu ia curtir, que era tocando em cima da bateria. Eu pensei, pô, eu vou continuar me exercitando ali, treinando, e ao mesmo tempo eu consigo meu nome ficar mais conhecido, né? Fica mais conhecido pela sua escola. E você não imaginava, quando você abriu a escola lá em Brasília, que viraria uma franquia, né? Você abriu para você uma escola, sucesso, 200 alunos. Nem pensava numa segunda unidade, eu nem sabia que era franquia, como eu tinha falei aqui agora. Então, assim, não tinha a menor pretensão de ter uma franquia, mas a coisa aconteceu para esse caminho, e obviamente que eu, como empreendedor, né, assim, pensando nessa questão que eu acho que empreendedor, acho que é uma coisa que minha mente sempre projetou assim lá na frente, sabe? Assim, então, eu sempre visualizei assim, depois que a coisa vai acontecer, você fala, bom, se é por esse caminho, então vamos por esse caminho. Então vamos nessa, né? Então vamos mudar o curso da coisa. Mas, graças a Deus, cara, estamos aí, são uns 45 unidades, acho que eu dei muita sorte, assim, com relação a isso. E até nessas questões dos prêmios que você falou aí, que a gente estava conversando de internacionalização, é muito natural, assim, para mim falar, porque os caras têm lá as perguntas lá, como foi a sua pesquisa de mercado para ingressar no país? Eu falo, pô, não teve pesquisa de mercado. Eu não fiz nenhum. Os caras que chegaram até mim, entendeu? Então, no caso, as 3 franquias internacionais que a gente tem foram os caras que vieram até mim, assim. Eu achei os caras me acharam. E aí, numa conversa com a China, por exemplo, tinha Instagram. O cara me achou, eu fui pra China 3 vezes, agora estamos com 5 unidades lá. Então, as coisas meio saem, cara. É aquelas coisas que você não sabe como, né? Porque se fosse pela minha vontade, eu tava aí fazendo show aí no mainstream, com minha banda. Com 10 franquias, coisa pequena. Com uma escola mesmo. Mas, graças a Deus, eu gosto muito também, assim, depois obviamente que esse trabalho eu gosto. Assim, também, né? Não é uma coisa que eu faço, pô. Eu acho é um jogo, né? É interessante você fazer o negócio. Obviamente que hoje, agora minha filha está entrando no negócio. Ela resolveu, ela era enfermeira, mas ela resolveu largar para vir trabalhar com a gente. Isso tá me dando uma folga, assim, nessas coisas. Legal. Coisas mais burocráticas, né? Então, assim, eu tô afim hoje agora de trabalhar mais nessa coisa da exposição internacional, dos grandes eventos da marca, como esse que a gente fez, que foi o Bateras Beauty Awards. Então, hoje eu tô mais querendo fazer esse tipo de coisa, porque, obviamente, que tem aquelas burocracias do dia a dia, a parte financeira, essas coisas assim, eu deixo mais para a Patrícia, né, para a parte. Então, eu tô agora conseguindo ficar mais... Separar um pouco. Ficar mais focado realmente na linha tudo que eu gosto de fazer. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos da rede, né? Sim, vários, inclusive como palestrante em convenção de franqueados. E legal. Uma coisa que me chamou muita atenção, Dino, é a satisfação dos franqueados fazer parte da rede. Né? Você percebe no olhar, na conversa, que eles estão ali porque eles gostam. E muito mais do que um negócio lucrativo. Eles gostam de fazer parte. Eles vestem a camisa da marca literalmente. Né? Tanto como você... quanto a mente, né? Eles acreditam, eles defendem essa marca. E um dos pontos que eu acredito muito nisso entra a sua personalidade. Que é quando eu ouço os franqueados conversando e falam, não, porque aqui o Dino sempre está nos apoiando, está do nosso lado, é acessível, né? Você sempre teve esse coração aberto pelo amor, talvez, à música antes do empreendedorismo, né? Então, assim, para ajudar um franqueado, você passa acima da franqueadora para resolver os problemas. Até porque como nós fomos a marca pioneira, assim, de franquia de escolas de música, né, no Brasil, que não tinha na época, nenhuma escola tinha franquia de escola música de música no Brasil, né? E aí eu tive que
Eu ia nos cursos lá e via a galera lá, era uma galera grande, né? Via lá as plaquinhas lá, tinha Ferrari, Bob's, pai, eu batendo as beats assim, falava, mano, esses caras são grandes, né? Tipo assim. Então, aquelas coisas que funcionavam para eles, com relação à cobrança de taxas de franquia, taxas de royalty, os valores usados ali no meio de franquia, era inviável a conta não fechava pra música, entendeu, pastor? Então eu tive que, cara, ir fazendo, descobrindo ali, cara, né, no matagal ali, capinando ali, tirando os negócios pra fazer, velho, aqui não dá, eu tentava, não dá, tem que ser assim aqui. Então eu fui adequando conforme dava a economia do país, como é que era a realidade, né, das cidades que o cara ia abrir, do cara. Então a gente foi. Então sempre foi muito assim, família, né? Sempre foi aquela coisa de, cara, vamos nessa, bom, cara. O que eu puder fazer por você, vamos junto, vamos fazer, porque obviamente que quando o cara resolve abrir uma franquia Bateras Beat, ele tá ajudando a realizar meu sonho, né? Tá me ajudando a minha marca levar. Então, o interesse é muito meu, né? Assim, de querer o sucesso do cara. Então, eu faço tudo o que eu puder para poder ajudar. Na pandemia, a gente teve que abonar a roda, teve que fazer 1 milhão de coisas para poder manter nossas franquias. E eu faço o que é possível. Obviamente que, com o passar do tempo, a gente tem que ir também fazendo, se adequando um pouco ao mercado e seguindo as regras de franquia ali, porque a gente vai vendo que tem um porquê, né? A gente tem que se profissionalizar. Uma coisa que é muito legal, que você comentou dessa adaptação. Quando a gente fala do franchise, é seguir regras. Mas é seguir regras da sua marca. Né? Muitas vezes, do seu segmento. As pessoas querem seguir o que os grandes estão fazendo, só que dá certo para eles. Para eles. E outra, é diferente um ramo de alimentação, por exemplo, que todo mundo come, é totalmente diferente de educação, de aula, de música ainda, né? Porque se é uma aula de língua, ainda, hoje em dia, né, o pessoal, pô, é uma coisa mais... Acham que é mais necessário, óbvio. Falar uma língua, um inglês, é óbvio, mas... Agora, a questão é que a música, depois da pandemia, ela ganhou uma posição de que ela saiu daquela questão apenas do entretenimento, do hobby, diversão do hobby, ou da vontade do cara ser músico, para a saúde e bem-estar. Né? Então, eu tenho que falar muito sobre isso, porque aí ele levou a música e o curso da música para um outro nível, porque aí a gente começou a ter alunos vindos pelo médico. O médico receitou para o aluno que tem autismo, síndrome de Down, ou tem paralisia cerebral, TDAH, hiperatividade. Então, todas essas coisas que as crianças têm, né, de ansiedade, de aquela coisa, hiperatividade, ou como é que tá, a música ajuda. Então, a aula de música é uma coisa que faz com que a pessoa estresse, burnout. Eu fiz uma matéria outro dia com um aluno nosso que tava, o casamento dele estava indo pro saco trampo, o cara lá. Aí o cara começou a fazer aula de batera e o cara começou a desestressar e a vida do cara mudou. Então, a música tem ajudado muito as pessoas a terem um equilíbrio mental, né, de saúde. E eu acho que isso ajudou muito a gente, né? Porque as pessoas veem o quanto a música pode ajudar o ser humano aí, ainda mais nos dias de hoje. Né, cara? Essa loucura Eu faço aula de bateria, né? E eu entrei depois que eu comecei a fazer os treinamentos para escolas de música pela CAEM, né? Pela Valéria. E falei, vou entrar nesse meio, mas como um hobby. E eu acabei descobrindo que a música ajudou, como você acaba de mencionar, né? Como empresário, viajo muito, aeroporto, estresse. A música trabalhou muito a minha ansiedade. Sim. Coordenação motora, né? Porque ainda mais eu estudo bateria, então trabalha as mãos, pernas, tudo. Então, eu até brinco que falam que o piano é o instrumento mais completo, né? Pensando em ginástica, muito parecido com piscina, fazendo uma analogia, e eu falo que a bateria não está muito distante, porque a bateria traz toda essa coordenação,
o equilíbrio, né? O foco. Então, eu percebi que o foco, até para leitura, melhorou, né? Então, a música te traz muito mais do que aquele hobby. E fora que depois de 1 hora tocando bateria, eu saio uma outra pessoa. Não, você sai leve, né? Então, assim... aquela terapia que você fala, nossa, é livre, assim, é bom demais. É isso que acontece realmente com as pessoas depois que tocam música, porque naquele momento ali, que ela tá tentando tocar uma música, tentando seguir, né? No caso da bateria, acompanhar uma música e tal. Cara, parece que você... É como se fosse uma meditação, porque você consegue estar ali, né? É 100%, né? Você foca ali naquele aqui agora. Então, você meio que deixa suas preocupações, seus problemas de lado. E naquele momento, você esvazia a mente e foca naquele negócio. E isso... te traz é como se fosse um efeito de meditação mesmo, né? Depois que a gente medita, dá aquela sensação boa, assim, que é o que eu sinto toda vez que eu faço um show, que eu toco. É uma coisa realmente... Só quem vive que consegue explicar, né? Não dá pra... Eu digo para as pessoas, façam aula de música. Pelo bem, pelo tanto tão bom. Porque todo mundo ouve música. Imagina o mundo sem música. Não existiria, né, cara? Não daria pra... Mas, de novo, vamos lá. Uma das coisas que eu gosto muito da rede Bateras Beat são shows. Né? Vocês fazem eventos com a rede, né, que sai fora da caixinha. Que outras redes, até maiores, né, em número de lojas, unidades, acabam não tendo essa repercussão. Né? Então, vocês já fizeram evento na Avenida Paulista, né? Já fizeram recentemente no Teatro Gazeta, também localizado na Avenida Paulista. Sim. Então... do Memorial da América Latina. Memorial da América Latina. Então, como que são esses eventos para a rede e qual a importância deles? Eu estou querendo abrir uma franquia. Eu estou olhando, gostei, vou olhar agora a Bateras Beat. Me fala um pouco desses eventos para as franquias. O que valoriza? Qual que é a importância? Então, por exemplo, o Batera 100% Brasil, que é um dos nossos eventos, né, que eu fiz. O que acontece? Ele dá uma visibilidade muito grande para a marca, porque ele tem sempre uma mídia espontânea de redes de televisão que vão filmar e tudo, porque é diferente, né? O som de bateria. Agora está mais comum, que depois que eu comecei a fazer... Sim, eu acho que inspirou muita gente a fazer. Tem vários desses eventos agora pelo Brasil todo. Mas isso não só coloca o Bateras Beat numa posição de destaque por ter sido o primeiro a fazer, como pode ser os alunos, os professores, os franqueados para tocarem. Então, ali, o cara, você toca, a gente traz bateristas famosos para tocarem junto. O cara se sente ali, tocando junto com um cara famoso, às vezes um aluno que está ali, entrou há pouco tempo. Então isso fomenta, porque a partir do momento que ele sente a sensação de tocar num evento desse, ou bater na 100% Brasil, ou no rock show, em concert, tem vários eventos, assim, uns mais direcionados para teatro, outros para bares, outros para dentro da escola. Mas você criando a oportunidade do aluno tocar, é o momento que o aluno sente a sensação do que é acompanhar uma música e tá ali no palco. Então, normalmente a gente bota ele num lugar que tem um telão, que tem um som profissional. Então, ele já, desde iniciante, ele já tem a sensação de tocar num palco profissional. E ele sente aquilo. E depois que você sente aquilo, você já fez algum... Já. Cara, você não quer sentir, não, né? Você quer sentir aquele friozinho na barriga de novo, aquele negócio, passar pelaquela emoção. Então, eu acho que a importância dele é essa, de não só ensinar o aluno, mas colocar ele para tocar, para que a gente mostre para ele o quanto faz bem para ele. Porque a partir do momento que você fez isso, que ele sentiu isso, você não precisa mais ficar tentando convencer o cara a renovar a matrícula. Tá, velho? É isso aí, tá vendo? Inclusive não tem nem renovação, né? Ele já continua. Semana que vem eu tô aí. Eu tenho aluno há 20 anos. Nesse evento aqui do Bateras Beat Awards, a gente fez uma homenagem à Nanda, que é uma aluna nossa que é cega. Que legal. E ela tá com a gente há 20 anos. E ela toca bateria. E canta. Que show. E aí ela já fez aula de canto e de bateria, já se apresentou só cantando, se apresentou só tocando bateria.
E agora ela se apresenta tocando bateria e cantando. Que show, que show. E uma coisa que é muito legal, Dino, porque você falou do frio na barriga, né? Como palestrante, já palestrei também para grupos grandes, né? Plateia, CAEM, congresso para 800 pessoas, para 2.000, 5.000 pessoas. Onde a gente se conheceu lá. Foi onde que nós nos conhecemos no congresso. Mas quando eu fui apresentar o show, tocar bateria, eu tive um frio na barriga que eu quase desisti. Você fala, não, eu sou palestrante, vai lá. Não, é diferente. Mas daí quando você consegue, né, acaba, você fala, ufa, quero mais, né? A adrenalina é uma coisa assim, e a sensação das pessoas, né? A música, ela transforma, é bem diferente do que uma palestra de vendas, uma palestra para franqueados, que já é um show, mas a música, ela leva, na minha opinião, algo a mais. E daí vem uma pergunta, Dino. Qual o perfil do franqueado que a rede busca? Né? Porque é uma franquia de escola de música, mas eu tenho que ser músico? Eu tenho que ser empresário? Então, não necessariamente. É porque, assim, antes eu achava que tinha que ser, né? Que o cara tinha que tocar alguma coisa e tal, bem no início. Aí depois eu fui vendo que essa galera que toca, às vezes é bom para tocar, tem a paixão pela música, mas não tem a gestão. Aí não sabe fazer a gestão da empresa. Então isso atrapalha. Aí, depois de um tempo, a gente começou a ter franqueados que, assim, tipo assim, curte a música, não é músico, mas que gosta, né? Sabe a importância da música e que sabe gerir uma empresa, que sabe administrar. Pô, facilitou bastante assim, a questão, porque é uma empresa, né? Contas a pagar, a receber. Você não tem como ficar no romantismo só da música. É bom pra caramba tocar? Só que você tem que fazer o trabalho bem feito, tem marketing, você tem que ter uma equipe de professores, você tem que fazer as vendas ali, você pode botar uma lojinha lá, vender os produtos, tem a questão da venda do... Então o cara tem que ter uma visão empreendedora, comercial, tem que saber fazer essa gestão. Então, eu não sei o que é mais difícil, se é ensinar o cara a fazer isso, a gerir a empresa, ou se é ensinar o cara a gostar de música. Mas, normalmente, quando o cara vem, ele já tem um negócio para música. Então, assim, o cara que a gente procura é o cara que está a fim de, na verdade, trabalhar no negócio. Assim, aquela pessoa que quer só investir, por exemplo, eu acho que a música ela requer muito essa coisa da presença do cara ali, né? De estar ali. Obviamente que a gente já tem agora unidades que o cara consegue até ter outro emprego e ter mais de uma unidade, ele passa lá e resolve, mas o cara vai lá todo dia, o cara sabe. Ele vive, né, o negócio. Montar uma equipe, o cara sabe fazer o negócio. Então, o ideal é isso, são pessoas realmente interessadas que estão a fim de trabalhar, a fim de aprender, ou seja, na música, ou seja, a gerir uma empresa. A gente está ali, tem os nossos treinamentos, né, para dar para o cara, estamos ali, o suporte diário, o tempo todo, 24 horas. Então, assim, tem vídeos gravados, a gente quer que o cara vai, se o cara tiver afim, vamos nessa. Porque não pode o cara... Tipo assim, achar que vai abrir o negócio e que o negócio vai dar certo sozinho, porque em nenhum negócio isso acontece, né? Eu já vi até McDonald's fechado, franqueado que não sabe. As pessoas se enganam que acham que franquia é 100% garantido, né? O sucesso. E franquia, na minha opinião, até pesquisa do Sebrae comprova que franquia reduz mais do que a metade o risco. Mas é mais de 70%, né? A chance do seu negócio dar certo. Dá certo. Porque é um modelo de negócio que já vem dando certo. É só você seguir as regras. Daí é o pulo do gato, né? É seguir as regras e contar com o apoio da franqueadora, o suporte, pedir, né? E um grande erro que muitos franqueados novos cometem, inclusive eu tenho amigos que cometeram esse erro, é achar que comprar uma franquia não vai trabalhar. Não, a franqueadora vai fazer tudo por mim. Não.
né? Uma coisa é transferência de know-how, ensinar para você colocar em prática. Claro. Né? No caso da Bateras, é o fornecimento do material pedagógico, apoio ao treinamento dos professores, aulas, os eventos, treinamento de vendas, como matricular mais, como reter alunos, né? Equipe, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já tem 20 escolas, então a gente já tem os professores que a gente já pode indicar, os professores ficam mais na rede. Beat, então já é um professor treinado, que aí já sabe reter o aluno, já sabe dar uma aula cortesia, uma aula experimental pro cara. Agora, o franqueado, ele tem que ter essa visão de empresarial, de empreendedor, de chegar e falar, cara, esse cara aqui pode ser um puta músico, mas ele não sabe dar aula, ele não tá retendo os alunos, entendeu? Então, às vezes, na escola, é melhor um professor que ninguém conhece e que nem faz show, mas que é professor, que sabe dar uma aula, que retém um aluno, que tem paciência. É isso que a gente busca, né? Então, legal. Tem que ter professor, a escola tem que ter bons professores e não bons músicos. Bons músicos deixa para as bandas. Agora, o cara, ele tem que olhar isso, analisar e falar, pô, às vezes ele fica dando murro em ponta de faca, o cara... Porque tem professor que é bom para dar aula, mas não é bom para dar aula cortesia, aula experimental. Ele não é vendedor, mas ele sabe reter o aluno. Aí você acha um cara que é bom, que é vendedor... Para aula experimental, pega os alunos com ele e bota nos caras aqui. Mas às vezes o cara ainda demora muito tempo pra sacar, que a gente fala em treinamento. A gente dá tudo, mas os caras, às vezes é muita informação pro cara. Ele segue durante um tempo, depois ele volta a fazer as coisas que ele vinha fazendo, que é... pessoas têm uns vícios, assim, né? Então tem que... o cara tem que estar afim e ir atrás, né? Legal. Tino, infelizmente estamos chegando ao final do nosso papo de hoje. Espero ter oportunidade de voltar aqui. Teria mais um tempão aqui de assuntos, né? E eu vou dar uma mensagem e depois eu volto para pedir para que você, para quem está nos assistindo aqui, para o nosso telespectador, que você deixe a sua mensagem final para eles. Então, vai pensando aí na sua mensagem, que aqui nada é programado, é tudo no improviso, gravado ao vivo, sem cortes. Então, pensa no seu recado final. E para você que está nos assistindo, gostou, ficou interessado, então já busca aí no Google, redes sociais, Bateras Beat, conhece mais sobre esse negócio que vem crescendo, transformando o Brasil e o mundo com a internacionalização através da música, que faz bem para a saúde, para o relaxamento, para o hobby, seja para o empresário, seja para quem quer seguir a carreira musical. É um segmento que não para de crescer e não fica em crise. Música é sempre, e nem na pandemia pararam as aulas, com aulas online. Então é um negócio seguro, mas que requer a presença do franqueado no negócio. Meu nome é Jacques Grimmer, palestrante, consultor de empresa, especialista em ajudar o seu negócio a crescer. Dino, deixe para nós o seu recado final. Então, Jacques, eu acho o seguinte, que a pessoa que está a fim de empreender esse negócio, ela tem que acreditar realmente no negócio dela, assim como eu acreditei. Quando eu larguei um curso de Direito para montar uma escola de música, cara, todo mundo achou que eu tava ficando louco. Falou, velho, você tá doido, velho. O que você vai fazer, velho? E aí eu falei, cara, eu vou seguir o meu instinto, velho. Eu vou seguir o meu que vem de dentro, né, velho? Vamos trabalhar e vamos fazer. Então eu acreditei e, cara, e deu certo com escola de bateria. Bateras Beat foi 20 anos só escola de bateria, para depois virar uma escola de música. E parecia ser uma situação bizarra, isso há 33 anos atrás, né? Então, parecia ser uma coisa bizarra. Mas, cara, estamos aí, né? Crescemos, estamos em 4 países. Então, eu acho assim que a pessoa que tiver a fim de realmente tiver uma ideia muito boa, acredita nela, vai. Se você tiver uma marca que possa te ajudar, né? Uma franquia, no caso, que já tem um modelo de negócio, isso vai te facilitar muito a sua vida. Procura bem, pesquisa bem no mercado, mas acredita e vai na sua doideira, na sua loucura
do seu negócio, inventa, se for o caso, se não tiver, seja você o cara que vai fazer esse, né, desbravar esse caminho, mas se não fosse isso, acho que a gente não teria, né, a diversidade de coisas que a gente tem hoje, se não fosse a coragem das pessoas. Então, acho que é isso aí. Eu digo para as pessoas terem coragem e irem atrás, porque se ela não tentar, ela nunca vai saber. E às vezes eu acho que está faltando isso um pouco hoje, né? As pessoas estão muito acomodadas, assim, com medo de enfrentar as coisas. Então, se tem que deixar um recado, é isso aí. Vai fundo na sua loucura e vamos que vamos. Que legal. Dino, mais uma vez, Dino Verdade, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast Franquias. É sempre uma honra. E para você que está aqui nos assistindo, curta, comente, compartilhe com aquele amigo, colega que tem interesse nesse bate-papo incrível. Espero você no nosso próximo episódio. Franquias com Jacques Greenberg.